Aleluia, glória a Deus. Boa noite a todos, graça e paz. Quem está alegre, diga amém. Quem está amém, diga alegre. Glória a Deus, uma alegria estar com vocês e poder compartilhar da palavra de Deus, do pão sagrado da palavra. E antes de falar disso, como foi dito, Deus tem nos chamado para um ministério de ensino da palavra. Nesse sábado agora, nós estamos fazendo uma festa com as nossas igrejas lá em Curitiba para celebrar os 25 anos de ministério pastoral que eu venho exercendo. Mas quando as pessoas me perguntam, eu amo o ministério pastoral, mas quando as pessoas me perguntam qual o seu principal chamado, eu digo sem hesitar, Deus tem nos chamado para servir o corpo de Cristo, sem fronteiras denominacionais, por meio de um ministério de ensino da palavra. E além dessas ferramentas todas que disponibilizamos pelo site, pelo nosso aplicativo do orvalho.com, pela internet, o canal nosso no YouTube, uma das ferramentas às quais eu tenho procurado me dedicar, que foi um elemento muito importante na minha vida, na minha formação, é a questão da leitura. Eu sempre encorajo as pessoas a lerem mais e estou sempre, meus amigos brincam que uma das minhas linguagens de amor é livro. Eu estou sempre presenteando livro, estou recomendando livro, estou falando de livro. E esse ano eu me dediquei um pouquinho mais a esse assunto do que vinha fazendo ultimamente. E eu lancei há 2 semanas atrás meu 3º livro esse ano. Essa é a 18ª publicação. É o livro Maturidade, o acesso à herança plena. Em Gálatas, no capítulo 4, nos versículos 1 e 2, Paulo diz que o filho, enquanto menor de idade, ainda que ele seja herdeiro de todas as coisas, a Bíblia diz que em nada ele difere de um escravo. Ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. E a Bíblia diz no versículo 3 de Gálatas, assim também nós. Ele mostra que isso é um paralelo da maneira como Deus lida conosco e como Deus trata conosco. Em outras palavras, não adianta eu e você saber que temos uma herança. Nós precisamos entender que para acessar a herança de forma plena, aquilo que é nosso por direito, aquilo que já nos pertence, nós vamos precisar de algo mais do que fé. A palavra de Deus nos mostra em Hebreus 6,12 que nós temos que ser imitadores daqueles que pela fé e perseverança herdam as promessas. Você não vai alcançar tudo que Deus tem para você só com fé, embora a fé seja algo essencial e vital. Por exemplo, o apóstolo Pedro diz, acrescentai a vossa fé, lá em 2 de Pedro 1,5. Ou seja, a fé já está aí, mas some a ela algumas coisas mais. Acrescentai a vossa fé, a virtude, o conhecimento, a diligência. E ele começa a falar de coisas importantes, porque ele diz, se em vós houverem e abundarem essas coisas, vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é importante que nós vamos precisar, é importante entender que nós vamos precisar de algo mais do que fé. E maturidade é uma das maiores chaves para que nós possamos acessar a herança. Nesse livro a gente tenta definir não só o que é maturidade, mas como ela se experimenta. Maturidade não é algo que vem da noite para o dia. Razão pela qual Paulo diz, não estabeleça como um líder, como um bispo, um neófito, um novo na fé. Por quê? Não teve tempo ainda para amadurecer. Assim como no reino natural, não se amadurece da noite para o dia. Isso leva alguns a erroneamente concluir. Então, tudo que eu preciso para amadurecer é tempo? Eu digo também não. Hebreus 5,2 diz, vocês já deveriam ser mestres em razão do tempo decorrido. Está falando do tempo de fé. Mas vocês necessitam que de novo se vos ensine os princípios elementares do reino de Deus. Então, sem tempo ninguém amadurece. Mas só o tempo não é garantia nenhuma. Nós precisamos entender os processos de Deus. A forma como Deus trabalha conosco. E nesse material, acredito pela graça de Deus, a gente consegue passar uma boa visão, não só do quão importante é a maturidade para acessar a herança plena, mas do processo, do caminho, da maneira como eu e você precisamos ser trabalhados por Deus. E eu estou muito empolgado com esse material na forma escrita. Eu tenho certeza que pode te abençoar e muito. Então, eu queria te encorajar. No final, o livro vai estar sendo disponibilizado em algum lugar que eu não sei bem onde é. André, me ajude. No hall? Ok. E se você achar que tem liberdade para isso, só se você achar, vira para o vizinho ao seu lado, usa o jargão pentecostal, fala, deixa Deus te usar, vaso, me dá um livro desse de presente. Gente, pensa num presente bom de dar. Melhor que panetone no fim do ano.
Panetone alimenta só o corpo, esse aqui alimenta o espírito e a alma. Panetone se come uma vez só e acabou. Esse aqui muita gente continua se alimentando. E que é um argumento melhor, panetone engorda. Esse aqui não. Vamos lá, abra a sua Bíblia, por favor, no segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 13. E nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 19. Segundo Reis, capítulo 13, dos versículos 14 ao 19. O texto sagrado diz: estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente, e ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas, e ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra, e ele a feriu 3 vezes e cessou. Verso 19. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Pai, nós suplicamos graça e favor uma vez mais. Oramos pela ação do Teu Espírito Santo nesse lugar, nos levando ao entendimento espiritual da Tua palavra, aplicação prática e personalizada dela no interior de cada um de nós. Oramos pelo cumprimento do Teu propósito nesse tempo, onde a Tua palavra, clamamos a Deus, alcance não só a nossa mente, mas o nosso coração. Onde ela inspire e libere fé. Onde ela de fato se torne um trilho no qual nós nos moveremos para experimentar mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós oramos no nome santo, precioso do Senhor Jesus. Se você crê, concorde, diga amém. Eu olho para esse texto e eu vejo aqui algumas lições importantes. Eu gostaria de, a partir delas, compartilhar algo com você. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele declara que essas coisas que aconteciam a Israel e nos foram registradas nas páginas do Velho Testamento, ele diz, elas foram escritas para advertência nossa, para exemplo nosso. Ou seja, quando eu e você lemos porções como essa, ainda aqui do Velho Testamento, Deus não queria que a gente apenas tomasse conhecimento de algum episódio da história de um povo. Deus não queria apenas que a gente se situasse em relação à cronologia e à história do seu povo, a nação de Israel. Mas Ele queria ensinar a mim e a você verdades que continuam ecoando ao longo dos séculos, que vão muito além daquele episódio e do mero acontecimento em si, mas que nos mostram, em harmonia com declarações explícitas da palavra de Deus, o plano, o propósito de Deus e que nos ensinam por meio de um exemplo. Quando eu olho para esse texto, eu entendo que Jeoás aparentemente foi apenas fazer uma espécie de visita social. Eliseu está enfermo, não apenas enfermo. Nas minhas contas, para ter profetizado durante o reinado de vários reis como ele fez, Eliseu, ainda que tenha começado muito cedo no ministério, eu chutaria que ele tinha no mínimo uns 80 anos de idade nessa ocasião. Então, a enfermidade é apenas uma das evidências, mas a sua idade é outra, de que o tempo da sua partida está chegando, se aproxima. E aparentemente o rei vai para uma visita social de despedida. Sabemos isso até porque ele usa a frase lançada e inaugurada na Bíblia pelo próprio Eliseu. Quando Elias foi tomado pelo Senhor, essa frase, essa declaração foi feita por Eliseu: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Seja lá a profundidade teológica que isso possa ter, ela só aparece em 2 momentos na Bíblia, ligado ao momento onde algum homem de Deus parece que está indo embora. Então, quando ele já chega e traz esse tipo de abordagem, me parece que, em outras palavras, ele está dizendo:
homem de Deus, tu está mais para lá do que para cá. Eu vim me despedir, eu vim demonstrar gratidão pelos seus serviços, pela bênção que você foi, e de alguma forma ele estava tentando expressar carinho e honra. Eliseu, ainda que enfermo e já idoso, mostrando que no reino de Deus você não precisa necessariamente aposentar só por conta do tempo de serviço, ele ainda se permite ser um instrumento de Deus uma última vez. E literalmente a última vez. Porque essa é a última ação de Deus na vida de Eliseu, através de Eliseu, antes da sua morte, que está registrada ainda nesse texto, já no versículo 20. E nesse momento, Eliseu diz para ele, abre a janela que dá para o oriente. E a Bíblia diz, o rei abriu. Eliseu diz para ele, pega um arco e flechas. O rei pegou. E diz, retesa o arco. O rei retesou. Ele diz, atira pela janela. E o rei atirou. E quando atira, Eliseu começa a profetizar. A declaração é, flecha da vitória do Senhor. Ele repete, essa é a flecha da vitória contra os sírios. E quando você estuda especificamente esse tempo e essa época, essa era uma batalha contra os sírios, porque nós estamos falando da época do reino dividido. Samaria, que era a capital do chamado Reino do Norte, era aquele território da nação de Israel, na época do reino dividido mais próximo da Síria. E eles estavam em batalha contínua. Isso já era algo geracional, já vinha durando há muito tempo. E Eliseu, ao mandá-lo abrir a janela que dá para o Oriente, provavelmente escolhe a direção onde o exército do inimigo está acampado. E quando o rei lança a flecha, ele começa a dizer, essa é a flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vai ferir os sírios em Afeca, até os consumir. E essa frase, até os consumir, ela é muito importante para entendermos esse texto. Porque, como eu disse, a batalha já durava há um tempo. A nação de Israel avançava e conquistava um pouco de terreno da Síria, mas não exterminava o inimigo. O inimigo se recompunha com o tempo, fortalecia e ganhava terreno de volta. Israel tomava fôlego, recompunha as forças, e esse vai e vem estava acontecendo há muito tempo e não tinha previsão de terminar. Mas uma palavra profética como aquela, você vai ferir o inimigo até os consumir, significava, o problema vai terminar de uma vez por todas. A vitória será não só esmagadora, será uma vitória plena, uma vitória total, uma vitória completa. Eu acredito que eu e você precisamos acreditar que Deus não tem apenas soluções temporárias ou paliativas para os nossos problemas. Há uma provisão em Deus que pode trazer solução plena e completa para todo e qualquer tipo de problema que eu e você possamos enfrentar. E esse era um bom momento de você dar um amém. Um amém de crente, daqueles bem decentes. Agora, apesar disso ter sido declarado e o rei ter lançado aquela flecha, nada acontece de uma forma física ou literal. A flecha não se transformou em um míssil balístico de alta potência que cai no território da Síria e destrói o inimigo de uma vez por todas. A flecha provavelmente não foi muito além do quintal da casa de Eliseu. No entanto, aquilo era uma declaração no reino espiritual. Era uma declaração no mundo espiritual. De que ele entrava em alinhamento e sintonia com a palavra de Deus, de que ele cria numa provisão de vitória. Em outras palavras, lançar aquela flecha não produziria resultado em si, aquilo era apenas uma encenação. Algo que hoje em dia muitos líderes chamam de um ato profético, uma encenação para o reino espiritual, expressando o nível de fé que nós temos numa palavra liberada por Deus. E logo depois de mandar lançar a janela, a flecha pela janela que dava para o oriente, ele vira agora para o rei Jeoás e diz, agora fira o chão. Ele não diz quantas vezes seria, ele apenas diz, fere o chão. E o rei fere uma, fere duas e fere a terceira. Quando fere a terceira vez o chão com a flecha, ele simplesmente para na terceira. E é na hora que ele para na terceira, que Eliseu ficou indignado. A minha tradução, a versão atualizada, diz no versículo 19 que o homem de Deus se indignou muito. Isso aqui é um jeito polido de traduzir. A NVI diz o seguinte, no versículo 19, o homem de Deus ficou irado com ele. Na verdade, Eliseu perdeu a paciência, perdeu, como diria a geração de meus pais, a estribeira. Eliseu ficou muito bravo, muito aborrecido com a atitude do rei. Eliseu olha para ele e diz, 5 ou 6 vezes você tinha que ter ferido o chão. Em outras palavras, Eliseu está dizendo para ele, quem foi
que mandou você parar na terceira. E por que Eliseu está dizendo que você tinha que ter ferido mais? Porque ele está dizendo que nós estamos fazendo aqui uma encenação para o reino espiritual. A sua atitude, a sua decisão e o seu posicionamento nesse lugar determina o que é que virá depois. Eliseu olha para ele e diz, agora você só vai ferir o inimigo 3 vezes. E quando você lê o verso 25 do capítulo, você descobre que foi exatamente isso que aconteceu. O versículo termina dizendo o seguinte, que Jeoás 3 vezes feriu o rei da Síria e recuperou as cidades de Israel. Mas parou só nisso. Agora Eliseu disse, se você tivesse ferido o chão 5 ou 6 vezes, você feriria o inimigo as 5 ou 6 vezes. E aí você feriria o inimigo até o consumir. Ele jamais se recuperaria. Ou seja, para viver a palavra profética que Deus deu, de ter uma vitória plena sobre o inimigo, você tinha que agir em linha com isso. Você tinha que projetar a quantidade de vitórias da qual ele jamais voltaria a se recuperar. Esse rei já era experiente na guerra. Não tinha só o legado e o aprendizado da experiência de seu pai. Ele sabia que 3 vitórias eram o suficiente para garantir um bom tempo de tranquilidade, mas não resolveria o seu problema por completo. E deixa eu te dizer, normalmente, quando nós vamos falar de fé ou da falta dela, quando nós vamos falar de fé ou de incredulidade, nós pensamos só nos extremos. Nós imaginamos de um lado alguém que realmente crê em Deus e acredita para valer. E nós imaginamos no outro extremo, do outro lado, alguém que não acredita em nada do que Deus pode fazer. O que você às vezes não paramos para pensar é que tem uns crentes que estão aqui no meio termo. Ele não está nem no extremo da completa incredulidade, mas ele não consegue ir ao lugar de uma fé profunda. E tem gente que crê muito para tudo que Deus tem. Tem gente que não crê coisa nenhuma para nada daquilo que Deus tem. Mas tem gente que está aqui no meio, crendo para experimentar só um pouco de algo muito maior que Deus tem à sua disposição. Tem gente se conformando com menos do que aquilo que Deus prometeu. Tem gente se conformando com algo menor ou inferior àquilo que Deus prometeu e sinalizou por meio da palavra ser a sua vontade. Esse homem, ele está jogando o que eu quero chamar aqui do time dos conformados. E do outro lado você encontra Eliseu. E eu quero gastar a maior parte da noite mostrando o perfil de Eliseu. Nós vamos traçar o perfil do seu comportamento, do seu posicionamento, da sua visão, das suas atitudes ao longo das páginas das Escrituras. E eu quero te mostrar que Eliseu jogava no time dos inconformados. Daqueles que não se conformam, que não vão estacionar num lugar inferior ao que Deus planejou. Não vão crer para algo menor do que aquilo que Deus já sinalizou por meio da sua palavra, se a vontade e o desejo dele realizar. E a razão pela qual Eliseu fica indignado ou irado é porque ele está olhando e dizendo como você pode limitar o que Deus tinha para você. O tema da minha mensagem essa noite é diga não ao conformismo. Eu gostaria que você virasse para o irmão, que talvez te dê um livro de presente no final, e falasse para ele, diga não ao conformismo. Outro dia alguém me perguntou, pastor, esse negócio de ficar falando para o irmão, falando do livro, isso não é apelação? Eu falei, não, isso é o mais alto nível de apelação. Mas tem funcionado. Vamos voltar aqui para esse texto. Algo que eu tenho percebido e acredito que Deus quer nos ensinar por meio do exemplo. A pergunta que eu quero começar fazendo é, quem decide a quantidade de vitórias que você terá? Porque muitos de nós estamos achando que Deus, de uma forma que alguns classificam soberana, eu diria arbitrária e unilateral, que Deus é que decide quantas vezes você vai vencer. De acordo com esse texto, a provisão de Deus é que o rei Jeoás pudesse vencer o inimigo muito mais vezes do que o que de fato venceu. Mas quem definiu a quantidade de vezes não foi Deus. A provisão de vitória que Deus tinha era maior. A sinalização da vontade de Deus era evidentemente maior do que aquilo. A dimensão da promessa era maior. Mas quando esse camarada falou, 3 está bom, ele limitou aquilo que Deus queria e podia fazer na vida dele. Aliás, algo que eu e você precisamos entender e compreender na Bíblia. Jesus de vez em quando olhava para alguns e dizia, seja feito conforme a sua fé. Ele não dizia, seja feito conforme o meu poder. Porque a base do milagre nunca é o poder que ele tem. Se fosse isso, todo mundo tinha recebido tudo de Deus e de forma completa.
Agora, a questão é que aquilo que Deus fará não depende apenas do poder dele de fazer. Depende da nossa capacidade de acreditar naquilo que ele pode e quer fazer nas nossas vidas. A Bíblia diz que quando Jesus estava na sua cidade, Marcos capítulo 6, a Bíblia diz que ele não pôde fazer ali muitos milagres. Não diz que ele não quis, diz que ele não pôde. E a Bíblia diz que ele se admirou da incredulidade das pessoas. Então a Bíblia não só diz que ele não pôde, mas explica por que que ele não pôde. Porque não houve uma cooperação de fé com ele. Em Marcos, no capítulo 9, a palavra de Deus nos mostra que Jesus está num retiro espiritual com alguns de seus discípulos. E lá embaixo, no pé do monte, um homem traz um filho endemoniado. Os discípulos de Jesus que lá estavam não conseguiram expulsá-lo. Quando Jesus desce do monte, ele percebe uma discussão entre os judeus e os israelitas. E Jesus pergunta: o que é que está pegando? Na sua Bíblia talvez não esteja desse jeito, mas na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, minha própria versão street, que é mais descolada, diz que o mestre chega e diz: o que é que está pegando? E quem responde não são seus discípulos, nem são os judeus que estão atacando ele. Quem responde é o pai do menino. Ele diz: eu trouxe o meu filho endemoniado aos seus discípulos e eles não puderam expulsá-lo. Aí Jesus ouve ainda a abordagem do homem que está falando. Ele se dirige ao mestre e diz: mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda. O que esse homem está dizendo? Eu trouxe para os seus discípulos, eles não puderam. Se você pode, se você realmente é o cara, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Dá uma olhadinha depois lá em Marcos 9, 22 e 23. Jesus olha para ele e diz: se podes. Jesus está literalmente remedando o homem. Se podes. Jesus olha para ele e diz: tudo é possível ao que crer. Sabe o que esse cara estava fazendo? Jogando a batata quente para outro. Ele diz: joguei para os seus discípulos, eles não deram conta, devolveram. Estou jogando para você, se você pode, resolve. Jesus joga de volta e diz o quê? Não se trata do que eu posso, se trata daquilo que você crê. Tudo é possível, não para mim, tudo é possível ao que crê. Porque só o que crê vai conseguir tirar de mim aquilo que eu gostaria de fazer na vida dele. Nós precisamos parar de transferir para Deus o que é responsabilidade nossa. Vira para alguém ao seu lado, a menos que você realmente não queira, e você fala para ele: desculpa, eu não quero falar com você, e vai ficar tudo bem. Não, estou brincando para você rir com isso, mas às vezes sentou do lado de alguém que nunca viu. Outro dia um irmão falou: pastor, eu nem conheço. Falei: vai falando que até o fim vocês estão amigos. Mas você fica à vontade. Se você quiser, vira para alguém perto de você e fala para ele: a responsabilidade de crer é toda sua. Agora, se você não quer falar com ninguém, repita comigo: a responsabilidade de crer é toda minha. Quando nós entendemos essa base da ação de Deus, talvez a gente comece a entender melhor o poder do inconformismo. Porque é esse lugar onde nós queremos te levar essa noite, não só de entendimento, mas de uma decisão a respeito disso. Nós precisamos entender, porque se o conformismo limita, como aconteceu com esse homem, porque as 3 vitórias não eram o plano de Deus. Eliseu diz para ele: se você tivesse ferido o chão 5 ou 6 vezes, então feririas os sírios até os consumir. Esse então é a palavra que foi liberada sobre sua vida, ia se cumprir exatamente do jeito como foi dito. Mas ele diz: agora não será assim. Em outras palavras, você jogou fora a provisão de vitória e intervenção que você tinha. O que isso me faz entender? Que eu e você precisamos aprender a nos relacionar com as promessas de Deus. Porque alguns de nós acreditamos que o simples fato de ter promessa fará com que as coisas se cumpram automática ou espontaneamente. Eu quero te dizer, isso não é verdade. Deus fez promessas a Abraão? Fez. E elas se cumpriram por quê? Só porque Deus é fiel e honra a sua palavra? Não, a Bíblia diz que Abraão creu no Senhor. Isso lhe foi imputado por justiça. Em Gênesis 18, 19, falando de Abraão, diz: porque eu o escolhi para que ele ordene os seus filhos, a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Deus fez promessa sobre Abraão? Fez, mas o texto está dizendo que para que Deus fizesse vir sobre ele, em outras palavras, se cumprir o que foi prometido, Abraão teria que fazer a sua parte.
Porque eu e você precisamos aprender a interagir com as palavras e com as promessas que são liberadas sobre a nossa vida. Por favor, diga amém. 1 Timóteo 1,18. Paulo, escrevendo aos seus discípulos, diz: de acordo com as palavras ou com as profecias que foram ditas a teu respeito, combate, firmado nelas, o bom combate. Em outras palavras, ele não estava dizendo: Timóteo, espera sentado. Se Deus falou, está falado e você não tem responsabilidade nenhuma. Não foi isso. E diz: de acordo com as profecias ditas a teu respeito, combate, firmado nelas o bom combate. Sabe o que ele está dizendo? Você tem a sua parte, você vai ter que lutar por isso. Se você quer ver o cumprimento, você vai ter que aprender a interagir com a palavra que Deus liberou. Você vai ter que aprender a agir à altura dela, se você quer ver o cumprimento de cada uma delas. Ou seja, se eu e você agimos como Jeoás e não interagimos à altura, nós vamos limitar o que Deus tem. E esse é o poder do conformismo. Ele nos leva a estacionar em algo inferior ao que Deus prometeu, ao que Ele sinalizou e ao que Ele quer fazer nas nossas vidas. É possível alguns de nós estacionarmos no lugar de mediocridade, espiritualmente falando, bem inferior àquilo que Deus sonhou e pensou a nosso respeito. É por isso que nós não podemos permitir o conformismo nas nossas vidas. É por isso que nós temos que aprender a dizer não para Ele. Agora, qual é, por outro lado, em contrapartida, o poder do inconformismo? Eu olho para as Escrituras e desde a minha adolescência tem algo que me empolga. É uma declaração que a gente encontra lá em Juízes capítulo 6, na boca de Gideão. Um anjo de Deus aparece para Gideão. Você já parou para pensar como é que você reagiria se um anjo de Deus te aparecesse e falasse com você? Porque tem gente que lê a Bíblia, acho que sem nenhuma emoção. Gente, eu tento ler a Bíblia, me colocando lá no lugar, tentando imaginar cada detalhe da história. Por exemplo, tem gente que imagina o anjo aparecendo para Gideão e conversando com ele como se fosse a coisa mais normal e natural do mundo. Parece que um vizinho pela manhã estendeu a mão, comentou bom dia, bom dia, sem nenhuma reação, porque é algo normal e natural. Não, meu irmão. Um anjo aparecer e falar com você não é algo assim normal, natural. Agora eu fico pensando, o que é que eu falaria, se é que eu falaria de volta alguma coisa para o anjo? Agora o anjo aparece, está lá em Juízes 6,13, diz: o Senhor é contigo, homem valente. Irmão, já deve ser fantástico ver anjo. Mais maravilhoso ainda ouvir uma declaração boa como essa: o Senhor é contigo. O que é que você responderia? Eu talvez se abrisse minha boca era para dizer amém, glória a Deus, recebo. Gideão olha para o anjo e retruca o anjo na hora. Gideão olha para ele e diz: se o Senhor é conosco, o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais? Você teria moral de intimar o anjo do jeito que Gideão intimou? Você teria moral de dar uma enquadrada no anjo do jeito que Gideão deu? Irmão, não acho que Gideão parou para pensar: como é que eu boto o anjo na parede? Não é isso que aconteceu. O que nós temos em Gideão é uma reação. É algo que não foi nem muito pensado, é o transbordar de uma indignação que já vem sendo alimentada dentro dele há muito tempo. Porque Gideão não jogava no time de Jeoás. Gideão jogava no time de Eliseu. Gideão jogava no time dos inconformados. E a hora que ele ouve o anjo dizendo: o Senhor é contigo, ele não aguenta, ele transborda: se o Senhor é conosco, cadê a unção de milagres da geração de Moisés? Se o Senhor é conosco, cadê a unção de conquista da geração de Josué? O que é o grito desse camarada? Ele está dizendo: onde estão as manifestações do sobrenatural? Onde estão as evidências da tua glória? Onde estão as evidências de que o Senhor de fato é conosco? Porque é que nós estamos vivendo um lugar de mediocridade, sem grandes intervenções ou expressões do sobrenatural. Agora, quem foi o responsável por trazer novamente as manifestações do sobrenatural na sua geração? Gideão. O problema é que alguns de nós acreditamos que Gideão só era inconformado porque Deus queria usá-lo. Eu quero tentar te provar pela palavra de Deus que Deus decidiu usá-lo porque viu nele um inconformado. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 9, diz o seguinte: os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando corações íntegros, inteiros para com ele, a fim de que ele possa se mostrar forte para com esses. Pergunta: Deus vai se mostrar forte para todo mundo? De acordo com esse texto, não.
Ele está procurando onde estão aqueles corações que vão se voltar completamente para mim. Onde estão aqueles que vão agir de uma forma diferente da maioria. Onde estão aqueles que não vão se conformar com pouco. Onde estão aqueles que estão ansiando para ver a manifestação do meu poder, a expressão da minha glória nessa terra. Porque quando ele encontra esses, e essa é a única razão para ele procurar, porque ele quer encontrar, é quando ele encontra esses, que uma história diferente começa a ser escrita. Nós precisamos entender isso. E é aqui que talvez a gente vai conseguir entender o Eliseu no final da sua vida, demonstrando ser o mesmo cara que foi na verdade desde o início, o inconformado. Alguém que entendeu o peso, a importância e o valor que isso tinha na relação com Deus e na caminhada com o Senhor. Então vamos começar a falar de Eliseu já no início da sua história. Não dá para você contar a história de Eliseu desassociada da pessoa e da história de Elias. Porque, na verdade, uma coisa está tão ligada à outra que não dá para separar. Porque onde é que Eliseu entra na história bíblica? Ele entra no momento em que Elias desiste. Elias é um dos maiores homens de Deus, um dos maiores vultos do Velho Testamento. Mas esse camarada, em algum momento, jogou a toalha no chão, desistiu. Depois de um avivamento, depois desse cara ter feito descer fogo do céu, vê a nação de joelhos gritando, só o Senhor é Deus. Ele está enfiado dentro de uma caverna, pedindo para si a morte. Pensa num cara bipolar, era o tal do Elias. Eu acho engraçado quando a gente ri, porque Tiago escreve e diz que ele era semelhante a nós. Ou seja, nós somos tudo farinha do mesmo saco. Todos nós temos as propensões aos altos e baixos. Mas quando ele entra naquela caverna e pede para si a morte, há um desabafo. A alma dele está gritando quando ele diz, eu não sou melhor do que meus pais. Sabe o que ele está dizendo? Eu esperava que minha geração fosse além. Eu esperava que nós fôssemos escrever uma história diferente. Mas basicamente nós somos tudo igual. Eu acredito que nós não vamos a lugar nenhum. E ali ele desiste. É um momento onde basicamente ele está dizendo para Deus, para mim já deu a conta, deu a tampa, deu o que tinha que dar. Estou fora. E Elias apresenta a Deus naquela caverna uma carta de demissão. O curioso é que Deus aceitou. Cuidado com aquilo que você ora. Deus não só aceitou, mas sinalizando e mostrando que as coisas são tão sérias no reino de Deus. Deus diz para ele, eu até aceito sua carta de demissão, mas primeiro vai cumprir um aviso prévio. Não vai sair e cair fora tão rápido. Por quê? Você tem algumas atividades a fazer ainda. O Senhor diz, primeiro você vai ungir Jeú, rei de Israel, depois você vai ungir Azael, rei da Síria. E aí o Senhor fala para ele assim, e ungirás Eliseu, profeta, em teu lugar. É a única vez que você acha isso na Bíblia. Um cara sendo ungido profeta no lugar do outro. E por que que ele precisava ungir um profeta no lugar dele? Porque ele não tinha terminado a missão dele. E basicamente a Bíblia me ensina que até para desistir do ministério, você tem que ser responsável. Até para abrir mão daquilo que Deus te chamou a fazer, você tem que ser responsável. Agora o curioso é que Elias não unge Jeú, rei de Israel, não unge Azael, rei da Síria. Ele vai direto no Eliseu, joga a capa nele, como quem diz, agora é contigo, velho. Estou fora. Então aqueles últimos dias do aviso prévio passa. Você chega no capítulo 2 de 2 Reis. Elias um dia fala para Eliseu e diz, garoto, segura a onda aqui, eles estão em Gilgal, porque o Senhor me mandou a Betel. Quando ele fala, segura aí, estou indo sozinho, Eliseu olha para ele com quem diz, é ruim, que eu vou largar de você agora, e diz, tão certo como vive o Senhor, não te deixarei, nem largarei do teu pé. E ele sai na cola. Aí eles vão juntos para Betel. Daqui a pouco Elias fala para ele, garoto, segura a onda aí, que o Senhor me mandou a Jericó. O Eliseu dispara de novo, tão certo como vive o Senhor, não te deixarei, nem largarei do teu pé. E eles vão para Jericó. Em Jericó ele fala de novo a mesma coisa. E diz, garoto, segura a onda aí que o Senhor mandou ao Jordão. Eu imagino que dessa vez nem deu tempo do Eliseu falar. Eu já na minha cabeça imagino Elias remedando o Eliseu. Tão certo como vive o Senhor, não te deixarei nem largarei do teu pé. Eu não sei como que você lê a Bíblia. Eu acho que alguns de vocês, pacíficos por natureza e temperamento, talvez leriam. Oh, meu querido, está faltando alguma coisa, não é assim que eu leio, não. Minha leitura e interpretação emocional é de um Elias falando mais ou menos assim. Que queres que eu te faça? Antes que eu seja tomado de ti, em outras palavras. O que é que está faltando, garoto?
que você não larga do meu pé, não me deixa em paz. É meu último dia, são minhas últimas horas. Onde eles chegavam naquele dia, todo mundo sabia que Elias ia embora. Os filhos dos profetas vinham falar para Eliseu: você sabe que é hoje, que o Senhor vai tomar o teu senhor sobre a tua cabeça. E Eliseu diz: eu sei, calai-vos em cada um desses lugares. Porque pensa numa turma que não sabe guardar segredos, são os profetas. Então não é novidade. Elias sabe, Eliseu sabe, onde eles passam, os profetas sabem, todo mundo está sabendo. Eu imagino que Eliseu não quer largar de Elias no último dia, nos últimos momentos, por alguma razão. O próprio Elias, a ficha cai para ele quando ele está saindo do terceiro para o quarto lugar. E diz: o que é que está faltando? Por que você não me dá um pouco de privacidade, um pouco de espaço nas minhas últimas horas? O que é que eu não te dei e que você ainda está atrás? E parece que o Eliseu esteve o dia inteiro só esperando a pergunta. Eliseu olha para ele e diz: eu quero porção dobrada do Espírito está sobre você. Não pensa num garoto, como diria o bom nordestino, abusado. Por que eu digo que ele é abusado? Porque até o Elias teve dificuldade com isso. Elias olha para ele e diz: dura coisa pediste. O que você acha que o Elias está dizendo com isso? Ele diz: até eu estou achando complicado o que você está querendo. Até eu, que vivo o sobrenatural, estou com dificuldade de acreditar que você pode ter o que você está buscando. A maioria de nós, só de estar no lugar de Eliseu e ter que substituir Elias, já estaria tremendo nas pernas. Você lembra o que é que Deus precisou ficar falando para Josué? Quando chegou a hora de Josué substituir Moisés, Deus falava para ele o seguinte: não temas, não te espantes. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Por que Deus tinha que falar isso para Josué? Porque ele estava apavorado. E a pergunta é: quem de nós não estaria? Você consegue imaginar o que era substituir um cara como Moisés? De quem Deus diz o seguinte: se há profeta no meio de vocês, eu me revelo a ele num nível. Com Moisés, meu servo, não é assim. Nós estamos em outra dimensão. Um cara que profetizou a vinda do Messias, dizendo: Deus há de enviar varões e irmãos, um profeta semelhante a mim. Você consegue imaginar alguém anunciando a vinda do Messias, dizendo: vai ser do meu nível? Agora, Josué tem que substituir esse cara. Irmão, isso era para assustar qualquer um, e é lógico que Josué está apavorado. Agora, Eliseu não está diante de algo muito distinto. Porque Elias, talvez depois de Moisés, seja o maior vulto do Velho Testamento. Agora, a diferença é que em momento nenhum você vê um Eliseu assustado, intimidado, amedrontado. Pelo contrário, o cara olha para o Elias e diz: eu quero ser o dobro do que você foi. Tem muita gente que pega essa declaração: eu quero porção dobrada do Espírito está sobre ti, como se ele estivesse pedindo porção dobrada do Espírito Santo. Não foi isso que ele pediu. Aliás, deixa eu te dizer, se você pedir porção dobrada do Espírito Santo e Deus ouvir, você morre. Você não aguenta nenhum dele, imagina dois dele. Quando ele diz: eu quero porção dobrada do Espírito está sobre ti, ele está falando da unção que te define, daquilo que te capacitou para realizar a sua obra. Agora vamos pensar que não só ele quer ir além do que Elias foi, mas eu vou te dizer o que eu acho, minha opinião, não vou apresentar isso como doutrina. Minha leitura desse texto é algo mais ou menos assim. Imagino Eliseu falando para Elias: velho, se você quer desistir, cair fora, apresentou sua carta de demissão para Deus, se o chefe lá em cima aceitou, ainda que te dando um aviso prévio, isso aí entre vocês dois, não vou nem me meter nisso. Mas se você pensa que eu vou anular o meu próprio chamado, só para passar o resto da minha vida como seu estepe, cobrindo um buraco que você criou, na sua desistência e irresponsabilidade, você está enganado. Eu até aceito cobrir a sua e vou ver isso como um privilégio, desde que isso não anule o meu próprio chamado. Então eu só entro nessa se for para incorporar dois encargos proféticos, o meu e o seu. E como o meu não vai ser em nada menor do que o seu, eu quero ser o dobro do que você foi. O cara jogava no time dos inconformados. O Elias, que tem dificuldade de acreditar no que ele está pedindo, joga batata quente para Deus e diz: se me vires, quando for tomar de ti, assim será, senão não. Aí eles vão para o Jordão. De novo, tem crente que lê esse texto da Bíblia sem nenhuma emoção, não consigo. A Bíblia diz que Elias pega a capa, fere o Jordão se abre diante dos dois, e eles passam a pé enxuto. Imagina os crentes lendo esse texto da Bíblia, e eu imagino que ele acha que passar aquele rio a pé enxuto é a mesma coisa que atravessar a rua na faixa de pedestre, como se fosse uma coisa normal que acontece todo dia. Nunca, meu irmão, imagina eu passando o rio daquele jeito.
O rio abriu, mal normal, legal. Eu passaria, no mínimo, me contendo, me segurando assim. Irmão, se fosse hoje, ainda arrancaria o celular do bolso, faria um selfie para eternizar. Nem a pau que eu perderia a chance. Você consegue imaginar o nível de empolgação dele passando, dele do lado de lá, olhando aquilo que Deus fez. Só que daqui a pouco, a Bíblia diz que uma carruagem de fogo separa um do outro. E a Bíblia diz que Elias subiu ao céu num redemoinho. E no momento em que ele está subindo, Eliseu está vendo ele, que era a sentença profética que havia sido dada. Ele consegue ver o Elias subindo, mas enquanto Elias está subindo, de repente ele vê a capa caindo. E é um momento onde Eliseu tem que fazer uma escolha, onde é que os olhos dele vão permanecer. Se ele continua olhando para o Elias está subindo, ou se agora ele vai mirar na capa que está caindo. Eu não sei se era a mesma capa que foi jogada sobre ele. Não sei se era o mesmo tecido de pano por ocasião do seu chamado. Mas, no mínimo, tinha o mesmo simbolismo. A capa representava a unção, e quando a capa cai, ele deixa de olhar para o Elias, está indo embora, e ele está de olho na capa. E a Bíblia diz que ele vai lá, e ele pega aquela capa. No momento que pega a capa, o que é que Eliseu faz? Ele começa a olhar para o Jordão. E eu imagino que na cabeça dele ele está pensando, é ruim que eu vou voltar nadando. Ele sabe como ele chegou ali. Ele se lembra muito bem do que Deus fez antes de ele chegar ali. Eu agora imagino ele segurando aquela capa, olha para a capa, olha para o Jordão, olha para a capa, olha para o Jordão. E ele diz, nem a pau que eu vou voltar nadando. Sabe o que ele está dizendo? Do nível do sobrenatural, do nível de intervenção que eu já experimentei, é daqui para mais, não é daqui para menos, é daqui para frente, não é daqui para trás. Mas tem muita gente se conformando com aquilo que já aconteceu, quase como quem diz, está bom demais, não precisa de outro. Afinal de contas, passar um rio a pé enxuto é coisa para uma vez na vida, e olhe lá. Mas ele não apenas decide que o rio vai abrir diante dele, mas quando fere o rio, o brado que ele dá, o texto bíblico diz que ele grita, onde está o Deus de Elias? Ele não está perguntando, cadê Elias? Porque ele sabe que Elias foi embora e Elias não volta mais. Mas quando ele grita, onde está o Deus de Elias? Ele está dizendo, Elias pode até ter ido embora, mas você, Deus, não nos abandonou. Existe continuidade para tudo aquilo que você já fez um dia. Existe algo mais para ser feito e realizado. Sabe, eu e você precisamos ter a perspectiva correta. Gente, o Brasil já experimentou muitos moveres de Deus nas últimas décadas. Na década de 60 e 70, nós tivemos o que muitos chamam do movimento de renovação espiritual. O Espírito Santo foi derramado de forma copiosa sobre muitas igrejas. E não estou falando das pentecostais. Muitas que tinham até dificuldade de aceitar a obra e a manifestação do Espírito Santo. E algo lindo aconteceu na nossa nação. Mas até hoje tem gente que está preso num saudosismo daquele mover daquela época. Um dia eu estava num evento e no final eu vi um senhor de idade, cabelinho branco, chorando. Eu estou imaginando Deus estar tocando ele. Quando eu chego perto dele, ele diz para mim, o senhor tinha que ter conhecido o movimento de renovação espiritual da década de 60. Ele chorava, irmão, parecia alguém que está velando um morto. Alguém que perdeu algo tão precioso, está dizendo, nunca mais vamos ter de volta. E eu fiquei olhando e dizendo, por melhor que tenha sido aquilo que Deus fez, Deus não foi embora. Deus não abandonou a sua igreja, nem o seu povo. Deus não deixou de ter planos e propósitos para a sua igreja. Agora, eu era muito criança, nasci finzinho de 72, para lembrar detalhes dessa época. Mas na década de 80, quem já serviu o Senhor naquela época lembra. Não importa o tipo de igreja que você frequentava, não importa a liturgia. Quem estava servindo o Senhor na década de 80 deve lembrar que Deus começou a mudar o louvor e a adoração na igreja brasileira. Não estou falando nem da liturgia, nem da inologia. Algo acontecia na dimensão espiritual. A gente não tinha músico bom como hoje, não tinha estrutura de som bom como a de hoje. Na verdade, o negócio em muitos lugares chegava a ser ruim, não é só que não era tão bom. Mas mesmo assim, quando a gente começava a adorar, uma glória se manifestava que parece que dava para pegar com a mão. Então veio a década de 90. Esse mover eu já nadei de braçada nele. Prodígios, sinais, milagres, maravilhas varreram a nossa nação, de norte a sul, de leste a oeste.
Agora, cada década, e às vezes um período maior ou menor, parece ter alguns moveres específicos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, os moveres vêm e vão. Eles não permanecem sempre os mesmos nos seus detalhes. Mas algo que eu tenho aprendido, não é porque o ciclo de um mover chegou ao fim, que Deus se aposentou. Não é porque um mover específico foi interrompido, que Deus não vai fazer mais. Com certeza perder Elias era perder talvez o maior ícone do mover de Deus daqueles dias. Mas quando Elias vai embora, o grito de Eliseu é: onde está o Deus de Elias? Sabe o que ele está dizendo? Nós sobrevivemos sem Elias. Não dá para ficar sem o Deus de Elias. Não dá para ficar sem aquele que de fato faz as coisas, aquele que move as águas, aquele que faz acontecer. E naquele brado e naquele grito ele está dizendo: o mover pode mudar, o ciclo pode mudar, mas nós não vamos abrir mão do sobrenatural, nem das manifestações da sua glória. Esse é o grito de todo inconformado. Não importa se é Gideão, não importa se é Eliseu. Interessante é a gente pensar que muitas vezes esse saudosismo de alguns pode estar atrapalhando o que Deus quer fazer para outros. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que esse é um problema que a nossa geração vai ter que aprender a lidar. Especialmente aqueles de nós que já vimos vários moveres diferentes. A Bíblia diz em Esdras, no capítulo 3, que por ocasião da reconstrução e agora da inauguração, da festa de inauguração do templo, a Bíblia diz que houve duas vozes, as duas faziam barulho. Em Esdras 3, de 10 a 13, você lê detalhes sobre isso. E uma concorria com a outra. De um lado, nós temos os jovens. E a Bíblia diz que os jovens estavam se regozijando por ver aquela casa levantada e erguida. Por quê? A maioria deles nasceu no cativeiro de Babilônia. Durante os 70 anos do cativeiro, a maioria deles nunca viu a casa de Deus de pé, eles só ouviam histórias a respeito. E agora, pela primeira vez na vida deles, eles estão vendo a casa levantada, o culto restaurado. Eles estão olhando para aquilo com animação, com empolgação. Um novo tempo de Deus está chegando, dias de restauração. Nós vamos viver aquilo que a gente só ouvia, histórias, e não tem como não estar empolgado com isso. Mas a Bíblia diz, do outro lado, havia um outro grupo, não eram os jovens. Do lado de cá eram os velhos. E a Bíblia diz que eles não estavam jubilando, eles estavam chorando. Agora pergunta, por que é que eles estão chorando? Eles estão olhando para a nova casa e consciente ou inconsciente eles estavam dizendo, é nunca que essa nova casa vai ser tão boa quanto o glorioso templo de Salomão que nós conhecemos. É nunca que esse novo mover da época de vocês, garotada, vai chegar aos pés do nível de mover que nós já tivemos. E é para essa turma que está chorando, preso no saudosismo de um mover passado, que Deus tem que levantar um profeta Ageu e dizer para eles, para esse grupo do choro, ei, a glória da última casa será maior do que a primeira. Deus está dizendo, vocês acham mesmo que eu estou andando para trás em vez de andar para frente? Vocês acham que a minha mão está encolhida e que eu não posso fazer mais nada poderoso ou glorioso na terra? Deus olha para aquela turma que está chorando de saudade e diz, vocês estão por fora, vocês não têm noção do que ainda vai acontecer, vocês não têm ideia da glória que eu ainda vou manifestar. E eu quero fazer um apelo àqueles que já viram qualquer tipo de mover, para de azedar a expectativa da nova geração, para de agir e se comportar como se tudo que de bom pudesse acontecer já aconteceu. A igreja brasileira ainda verá manifestações maiores da glória de Deus. O melhor ainda está por vir. Novos níveis de conquista, novas manifestações do poder e da glória de Deus irão. Agora, quem é que vai navegar nesse mover? Os inconformados, que estão gritando, onde está o Deus de Elias? Aqueles estão dizendo, não importa se o mover cessou, o Senhor não aposentou, o Senhor não foi embora. Mas pastor, foram coisas boas no passado, eu sei. Mas talvez esteja na hora de você deixar o bom para entrar no melhor. Os inconformados, irmão, não estacionam nem no bom. Quando eles sabem que tem algo mais, eles não conseguem dizer 3 flechadas está bom. Eles não conseguem dizer vencer o inimigo 3 vezes está bom. Apesar de ter muita gente que é assim. Tem gente que não está lutando por uma vitória completa. Em vez de lutar até o fim pela restauração plena do seu casamento, tem alguns lutando, se eu tiver uns 10 anos de sobrevida até terminar de criar os filhos, já está bom. Ele não está lutando por aquilo que de completo Deus pode fazer. Em todas as áreas, enquanto crentes que estão lutando por resultados parciais. Como quem diz, isso aqui está bom. Irmão, se você quer entrar no melhor,
você vai ter que largar o bom para trás. E vai ter que lutar por algo muito maior do que aquilo que você já viveu ou já experimentou. Agora, Eliseu era mestre, tinha doutorado no sobrenatural e no inconformismo. E para terminar, em 2 Reis, no capítulo 4, uma viúva dos filhos dos profetas procura Eliseu e diz: olha, teu servo morreu. Não deixou seguro de vida, não deixou previdência, nem a privada, nem a falida. Não deixou dinheiro guardado, deixou foi uma dívida. E agora os credores estão aí à porta querendo levar meus filhos como escravos. O que você acha que aquela mulher foi buscar em Eliseu? Consultoria financeira? Claro que não. Ela está dizendo: se tem um cara que consegue acreditar e inspirar a gente a acreditar para o sobrenatural, é você, homem de Deus. Ela está pedindo ajuda porque ela quer entrar no nível de intervenção. Aí Eliseu olha para ele e pergunta para ela: me diz o que é que você tem na sua casa. E a mulher começa com um discurso que parece quase humilde, que tem muito crente fazendo isso. Ah, tua serva não tem nada, não sei, um pouco de azeite. Irmão, o tempo todo eu encontro crente que deprecia aquilo que tem. Ele nunca acha que o que Deus deu para ele é bom o bastante. Ele nunca acha que o potencial de viver coisas extraordinárias realmente esteja na mão dele. Ele está pedindo socorro como quem diz: meu caso é tão sério, que se Deus, você e o resto dos crentes não tiver todo mundo misericórdia junto, talvez minha vida se tornará uma tragédia. Quando ela diz: tua serva não tem nada, a não ser um pouco de azeite na botija, ele olha e diz: já é um bom começo. Irmão, Deus não precisa de muito, precisa de alguém que acredite que Ele pode pegar aquele pouco e de fato fazer algo mais com aquilo. Ele diz: nós vamos conversar do que você tem, porque é assim que Deus começa. Mas ele diz: a senhora faz o seguinte, vai e pede vasilhas emprestadas. Aí diz: vasilhas vazias. Ele diz: não poucas. Traduzindo a linguagem bonita e poética do não poucas: pega o máximo de vasilha que tu conseguir, mulher. Por que que tinha que ter muita vasilha? Por que que a vasilha tinha que estar vazia e não pela metade? Porque o azeite só iria multiplicar enquanto houvesse espaço para isso. A multiplicação do azeite seria na vida daquela mulher do tamanho do espaço das vasilhas que ela oferecesse para multiplicar. O tamanho da ação de Deus na sua vida será do tamanho da sua fé. A fé é o recipiente para o sobrenatural de Deus. Se você der 2 vasilhas, Deus vai encher 2. Se você der 10 vasilhas, Ele vai encher 10. Se você trouxer 120 vasilhas, 120 serão cheias. Porque Ele é o Deus que o tempo todo está dizendo: seja feito segundo a sua fé. Ele não multiplica o tanto de azeite de acordo com o poder dele. Ele não determina o tanto de vitórias só de acordo com o poder dele. Eliseu olha para aquela mulher e diz: ouse acreditar pelo máximo que você puder. Chegue ao potencial máximo do milagre que pode ser vivido. Não ouse diminuir aquilo que Deus poderia fazer. E a mulher traz as vasilhas e ele dá outra instrução: fecha a porta sobre ti e os teus filhos. Gente, eu já vivi muita intervenção de Deus em reuniões, em ambientes proféticos. É sempre precioso. Mas as maiores manifestações de Deus na minha vida não foram geradas nessas reuniões em público. A grande maioria delas foram geradas no secreto, lá no lugar de oração. E é por isso que nós precisamos lembrar do Senhor Jesus dizendo: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Pai em secreto. A igreja precisa recuperar a arte perdida da oração. A igreja precisa voltar a esse lugar de uma devoção e uma busca intensa e profunda. E tudo que Eliseu está falando para essa mulher é figurado. Eu estou tentando falar dessas coisas antes por causa desse ponto. Eliseu chega para ela e diz: você vai colocar diante de você as vasilhas todas elas. Mas você vai na primeira, pega a vasilha que você tem e começa a derramar o azeite naquela primeira vasilha. Eliseu diz para ela: quando encher a primeira vasilha, para de derramar. Pega a vasilha cheia e põe ela para trás. Depois você vai continuar com a próxima. Eu às vezes ficava lendo esse texto e dizia: sério, Deus, que o Eliseu falou mesmo isso para a mulher? Eu lia e eu ficava indignado. Eu dizia: será que Eliseu achou que essa mulher sofria de um retardo mental? Que se ele não explica para ela: olha, está cheia, para de derramar, que ela ia ficar o resto da tarde derramando óleo e o azeite multiplicando, transbordando, enchendo o chão da sala da casa. Eu ficava pensando: qualquer pessoa sabe que encheu tem que parar. A questão não era só encheu para não desperdiçar.
Ele dizia: para tirar a vasilha da sua frente e colocar ela para trás, fora do alcance da sua vista. Sabe o que ele está dizendo? Aquilo que Deus já fez não precisa mais ser o seu foco. Tem crente vivendo de saudade das coisas que Deus já fez. Imagino que alguns na primeira vasilha já ia parar o processo, ia ficar emocionado. Meu Deus, está funcionando, aqui ainda tem meia vasilha e lá está cheio. Imagina ele largando a vasilha pela metade, abraçando a outra, aquilo como se fosse um troféu. Eu olho do milagre, eu olho do milagre. Imagina os outros dizendo: deixa eu olhar, não chega perto, olho do milagre. E nunca que ele ia vender aquilo para pagar dívida. Porque consciente ou inconsciente ele estaria dizendo: nunca vai rolar outra dessa na vida. Isso é uma vez na vida e olhe lá. E aí tem gente que pega aquilo que Deus já fez e se agarra, como quem diz: nunca vai acontecer. E quando você se conforma dizendo isso é o máximo que pode acontecer, não vai acontecer mais nada além disso. Eliseu disse: Deus já fez? Já fez. Pega o que Deus fez e põe para trás. Foi bom enquanto durou, mas tem mais vasilhas. O que Deus queria fazer na vida daquela mulher não era um grande milagre, era uma sucessão de vários milagres. Cada vasilha era um novo milagre. Ele está dizendo: pega o que Deus já fez, põe para trás e parte para o próximo milagre. E quando Deus fizer o próximo, põe para trás, encara outra vasilha. E quando Deus fizer, põe para trás e vai para outra. Não se contente enquanto tiverem vasilhas para ser cheias. Não se conforme antes disso. Não haja como Jeoás, flechando o chão só 3 vezes, quando você pode flechar 5 ou 6. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. No livro de Josué, no capítulo 13 e no versículo 1, Deus faz uma afirmação a Josué que eu demorei muito para entender. O livro de Josué é um livro de batalhas, mas também de vitórias e conquistas. 31 reis abatidos e vencidos, não apenas pela motivação, pelo otimismo do povo, mas com as marcas e as evidências do sobrenatural. Mas em Josué, no capítulo 13, no versículo 1, Deus tem uma conversa de pé de orelha com esse líder. E Deus olha para Josué e diz: ei, ainda há muita terra para conquistar. Vocês liam esse texto e dizem: sério, Deus? Que o Senhor dá uma intimada dessa no Josué? Não era para o Senhor estar aplaudindo o Josué? 31 reis! Será que o Senhor não é um Deus exigente demais? Não era hora de fazer festa e celebrar tudo que se conquistou? E o Senhor está botando pressão, botando pressão, botando pressão em cima dele? Irmão, você precisa entender que Deus não está botando pressão. Deus está dizendo: não se conforme com menos, quando eu tenho mais para você. E daí que 31 reis foram abatidos, e daí que você teve 31 gloriosas vitórias. O que eu prometi, o que eu planejei, o que eu sonhei para você é maior do que isso. Quem te deu o direito, Josué, de se contentar antes da hora? Quem te deu o direito de não ansiar por mais? Quando eu profeticamente estou sinalizando: vão conquistar a terra toda, vão vencer todos os inimigos. O próprio Deus está dizendo: eu não quero que você pare, eu não quero que você se conforme, eu não quero que você deixe de sonhar com a plenitude da vitória, com o mais completo nível de intervenção e conquista. E esse Deus, Ele começa a nos instigar, não porque Ele quer botar pressão, não porque Ele quer nos massacrar debaixo do peso de um alto nível de exigência. É porque a realização do coração dEle é poder ter espaço nas nossas vidas para se manifestar como de fato Ele é, um Deus do sobrenatural. Mas os olhos dEle ainda estão passando por toda a terra, procurando onde estão os corações inteiros para comigo. Onde estão aqueles que vão me levar a sério? Onde estão aqueles que vão se distinguir dos demais? Onde estão os inconformados, que a semelhança de Gideão ainda estão bradando o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais? E nessa noite eu quero desafiar você a avançar para esse próximo ano, sabendo que a quantidade de vitórias não é determinada de forma unilateral apenas por Deus. A oportunidade que você tem nesses dias é de começar a dar flechadas no chão e dizer: será um ano diferente, será um ano de conquistas ainda maiores, de experiências novas e mais profundas em Deus. Será um tempo de me aprofundar mais no que Deus tem, de viver mais
a mão e a intervenção do Senhor em cada área da minha vida. E quando nós começamos a nos posicionar, nós não estamos dizendo para Deus o que nós queremos para que Ele nos obedeça. Nós estamos aceitando que ao fazer as promessas, Ele já disse o que Ele quer. E nós não vamos ousar ir contra a vontade dEle e nos acomodar com algo menor do que Ele já sinalizou. Eu vejo gente falando contra a fé, dizendo que você quer mandar em Deus. Eu digo, não, você que quer desobedecer Deus. Deus diz que quer fazer mais, tu contenta com menos. E ainda vai culpar a soberania dEle por ter sido medíocre e um conformado. Nós precisamos mudar isso. Desculpe, irmão, se eu fico empolgado demais quando mexo nesse assunto. Eu já há muitos anos, eu estou no time do Eliseu, olhando para quem está dando pouca flechada no chão. E tem hora que dá uma santa ira, uma indignação. Nós precisamos acordar e ousar acreditar que ainda são verdadeiras as palavras: tudo é possível que crê. O limite não está em Deus, está em nós. Você vai vencer a quantidade de flechadas que você ousar dar. Você vai ver cheia a quantidade de vasilhas que você ousar colocar diante dele. Você vai ver a mão de Deus agindo de acordo com a sua capacidade de pegar o que Ele já fez, colocar para trás e focar no que tem pela frente. Eu sou grato por tudo que Deus já fez na minha vida, mas eu recuso me contentar antes da hora. Eu quero mais. E eu vim essa noite tentar te provocar para acreditar por mais, para crer por mais, para sonhar com mais, para lutar por isso, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Se você puder, levante uma das suas mãos ao Senhor. 1 Timóteo 2,8 diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Quer você entenda ou não a importância de levantar as mãos, ainda está lá na palavra. E eu quero que você comece a dizer: Senhor, eu não quero jogar no time de Jeoás, eu não quero jogar no time dos conformados. Eu quero jogar no time de Gideão, no time de Eliseu. Eu quero estar no time dos inconformados. Abre os meus olhos, traz entendimento, desperta tudo dentro de mim para não me conformar com nada inferior àquilo que o Senhor tem. Começa a falar com Deus, mas fala do seu jeito, com as suas palavras, porque enquanto você ora, eu quero orar por você, mas eu não quero você ouvindo a minha oração, eu quero você fazendo a sua. Espírito Santo, se o Senhor não vivificar essa palavra, terá sido só um discurso motivacional no máximo. Mas nós clamamos por mais do que isso, porque a fé vem por ouvir e ouvir a Tua palavra. Nós oramos que ela seja vivificada no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar hoje. Nós oramos por despertamento espiritual. Nós oramos, Pai, por um novo tempo. Nós oramos por dias de avanço, de conquistas, em nome de Jesus. Espírito Santo, o Senhor é chamado de o Espírito da fé nas Escrituras. Sopra sobre nós, desperta e ativa a fé numa nova forma, numa nova dimensão. Que nenhum de nós se conforme com nada menor do que aquilo que o Senhor planejou, sonhou e prometeu em cada área das nossas vidas. Nós oramos que a capacidade de flechar o chão mais vezes seja despertada dentro de cada um de nós. O entendimento de não trazer vasilhas poucas e nem já pela metade também esteja aceso dentro de cada um de nós. E que venham dias de se provar mais, muito mais. Que venham dias de ouvir a voz dos céus dizendo: ainda há muita terra para conquistar. Nós clamamos no nome do Senhor Jesus. E que ao sairmos desse lugar, aquilo que ouvimos não caia no esquecimento. Pelo contrário, que o Senhor continue trabalhando dentro de nós aquilo que começou. Nós oramos no nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor. Se você crê e concorda, diga amém.